Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de redação. Hoje eu vou ler a minha redação 960 do Enem 2021 e eu trouxe aqui para vocês para que vocês tenham uma noção, assim, porque eu já fiz um vídeo aqui do canal falando sobre o meu modelo de redação, né? Que eu vou dar até uma geral aqui. Como eu estudei redação? Primeiro, foquei em aprender muito bem a estrutura da redação do Enem, tá? O que precisava ter na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, certinho, como fazer o encadeamento dessas ideias. Foquei em repertório, tem até um slide que eu fiz e disponibilizo lá no meu Drive, que é o repertório, os repertórios para redação, que eu separei por eixos temáticos. E eu fui fazendo isso ao longo do ano. Então, quando chegou no final do ano, perto da prova, eu tinha repertório para falar basicamente sobre qualquer tema. E mesmo assim, eu fiquei com medo na hora da prova, né? De cair um negócio nada a ver. Enfim, com os temas com os repertórios que eu tinha lá, consegui resolver tranquila a redação. Fiquei nervosa, mas isso é normal e tenho isso em mente também, que é normal ficar um pouco nervoso antes da prova. Enfim, voltando agora à linha de raciocínio. Estrutura, repertórios e conectivos. É muito importante você estudar essas três coisas. E por que conectivos é tão importante assim? Para você fazer esse encadeamento de ideias, que eu já falei aqui, para que o autor tenha noção de que você sabe fazer um projeto de texto bem feito, que tem um começo, um meio e um fim. Entende? Isso é muito importante. E fazer esse esboço de redação antes até de fazer o rascunho é muito importante nessa etapa, né? Pra você realmente mostrar aí pro autor, pro corretor, né? Que é autor. O autor é você. Pro corretor que você sabe o que você tá escrevendo e que você tem realmente noção daquele assunto. Tudo bem? Então, sem mais delongas, tem um vídeo aqui já no canal falando sobre o meu modelo de redação. Ah, outra coisa muito importante também. Depois de fazer algumas redações, redigir algumas redações, eu percebi que eu comecei a escrever com um certo padrão, assim, sabe? Sempre começava do mesmo jeito, terminava do mesmo jeito. Tinha algumas frases até meio prontas, assim, na minha cabeça. E foi aí que eu percebi esse padrão e eu tive a brilhante ideia de criar o meu próprio modelo de redação, que foi, assim, uma saída que me deu bem mais segurança, porque daí eu ia escrever com as minhas próprias palavras, algo que, por exemplo, eu já tinha visto em outras correções que tinha dado certo, que eu tinha tirado mais de 900 e que era um jeito próprio meu de escrever. Então, isso foi muito importante também pra mim. E me fez não esquecer de nada ali do modelinho pronto de redação na hora da prova. Então, é uma dica pra vocês também. Eu vou disponibilizar aqui embaixo também o link pra vocês terem acesso ao meu modelo e aos repertórios, os slides de repertórios. E deem uma olhada lá, mas tentem vocês fazerem o próprio modelo de redação. Nem sei, eu devo ter falado tudo errado agora em português, mas enfim, né? Assassinei a gramática, mas enfim. Façam o próprio modelo de redação de vocês, porque isso é importante. É importante ter essa própria noção, né, de escrita, o próprio modelo de escrita. Agora, vamos à leitura da redação. Começando pela introdução. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, realizada durante a Revolução Francesa, alterou as relações sociais vigentes ao representar o primeiro documento escrito que almejou segurar a cidadania. Do contexto francês à realidade brasileira, percebe-se, no entanto, que o registro civil, direito de todos os habitantes do país tupiniquim, não é um fato que abrange toda a sociedade, a comunidade odierna. Isso ocorre seja pela ineficiência estatal, seja pela imobilidade do povo. Dessa forma, é necessário que essa chaga social seja solucionada, a fim de que o documento redigido na França seja efetivado. Agora eu vou dar alguns comentários aqui. Primeiro, o que eu fiz? Eu trouxe uma contextualização do tema. O que é contextualizar? É você pegar um repertório, seja ele qual for, histórico, social, uma frase, enfim, qualquer coisa, algum repertório, e fazer relação com o tema. E o que eu usei aqui? Eu usei um repertório histórico, que foi a Revolução Francesa, e trouxe ali para essa realidade, para o tema, falando do contexto francês à realidade brasileira. Percebe-se que aí eu peguei e juntei com o tema, entende? Ali eu fiz a contextualização. Depois da contextualização, eu joguei a tese. A tese é: isso ocorre seja pela ineficiência estatal, seja pela imobilidade do povo. Trouxe a tese em duas teses, né? Falei tudo errado agora. Trouxe duas teses ali para dividir no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo.
Depois disso, eu fiz o fechamento desse parágrafo, que foi ali falando que é necessário que essa chaga social seja solucionada. Agora nós vamos para o primeiro desenvolvimento. Sob essa perspectiva, é válido citar que os agentes governamentais contribuem para perpetuar o fenômeno citado. De acordo com a Constituição de 1988, é dever dos políticos garantir a emissão da certidão de nascimento dos indivíduos. Todavia, a negligência dos funcionários públicos não permite que a legislação seja praticada. Esse fato pode ser analisado na frase proferida pelo sociólogo Zygmunt Bauman, o qual afirma que a sociedade caminha para uma desordem mundial causada pela falta de controle do Estado. Diante disso, torna-se evidente o vínculo entre o precário trabalho realizado pelos empregados do governo da Terra do Pau-Brasil e a invisibilidade no cartório de múltiplas pessoas. Gente, tô falando tudo errado aqui, né? Minha dicção tá péssima hoje, mas releve. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação de Bauman, essa problemática seja revertida. Alguns comentários agora. Eu começo o parágrafo de desenvolvimento fazendo o que eu chamo de, e todo mundo chama, né, de tópico frasal. Que é o quê? É você fazer uma retomada da tese, já meio que dando um spoiler do que vai vir ali no parágrafo. É a primeira frase realmente ali do meu parágrafo ali, ó. É válido citar que os agentes governamentais contribuem para perpetuar o fenômeno citado. Já joguei ali a tese, o tópico frasal e o que vai ser falado ali naquele parágrafo. Depois disso, eu fazia o quê? Eu trazia 2 repertórios em cada parágrafo de desenvolvimento. E por que eu fazia isso? Porque eu me sentia mais segura, tá? No sentido de que parecia na minha cabeça de louca, não sei, que eu trazendo 2 repertórios ia mostrar pro autor que eu realmente tinha conhecimento daquele assunto. Então, o que eu fazia? Eu gostava de brincar com esses 2 repertórios de uma forma que o segundo repertório viesse como... Como é que eu posso dizer? Qual que é a palavra? Tipo, fizesse uma verificação do primeiro, entende? O segundo repertório ia justificar o primeiro repertório. O segundo repertório ia justificar o primeiro repertório. E como é que eu fiz isso? Ali, primeiro eu trouxe a Constituição, falei o que a Constituição é e por que ela não é praticada. E depois eu falei que esse fato pode ser analisado na frase do sociólogo Baum, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o segundo veio para verificar e afirmar o primeiro, entende? Como se fosse uma espécie de exemplo do primeiro repertório. Então, eu gostava de brincar com os 2 repertórios nisso, como se um fosse o exemplo do outro, um viesse para verificar o outro, enfim. Sempre gostava de brincar com esses 2 repertórios. E depois disso, eu fazia a ligação desses repertórios com o tema, tá certo? Porque você não pode simplesmente jogar o repertório ali, você tem que falar o repertório e dizer por que ele é pertinente ali naquela situação. E ali eu fiz depois do negócio do Bauman, que eu disse: torna-se evidente que o vínculo entre o precário trabalho realizado pelos empregados do governo da Terra do Pau-Brasil e a invisibilidade no cartório. Falei tudo errado, né? Torna-se evidente o vínculo entre o precário trabalho dos funcionários públicos e a invisibilidade no cartório de múltiplas pessoas. Trouxe ali o motivo do porquê que esse repertório está se ligando ao tema. Tá certo? Então é muito importante isso também, não dá para só jogar o repertório ali. E depois disso eu fiz o fechamento do parágrafo, que é muito importante. Vocês estão vendo que basicamente cada parágrafo é como se fosse um texto com começo, meio e fim? É exatamente isso, é um mini textinho. E daí ali eu sempre meio que fechava o parágrafo dizendo que esse problema tem que ser solucionado, só que com palavras diferentes, né, para não repetir palavra. Depois disso, a gente vai para o próximo parágrafo, que eu só vou ler, eu não vou explicar, porque ele é basicamente a mesma estrutura que esse outro de desenvolvimento. Ademais, a falta de ação social colabora para a intensificação da adversidade analisada. Segundo a filósofa Simone de Beauvoir, o mais escandaloso dos escândalos é que nos habituamos a eles. Essa afirmação permite concluir que, de tão natural que o baixo número de documentos pessoais tornou-se, o povo habituou-se a ele. A esse respeito, essa naturalização é ainda mais agravante ao prolongar o estado inativo dos civis, o que está de acordo com a primeira lei de Newton, a qual afirma que, se não houver uma força que retire o corpo estudado do estado inercial, ele permanece em repouso. Dessa maneira, é notória a associação entre a inatividade comunitária e o incoerente número de registros pós-parto. Consequentemente, esse panorama urge ser solucionado para que a ideia de Beauvoir seja contestada.
Basicamente a mesma estrutura do outro parágrafo de desenvolvimento. Outra coisa importante aqui nesse parágrafo. Vocês estão vendo que eu usei Newton para falar? Então, gente, é uma coisa que eu estudei em física e utilizei ali. Então, algo legal também é que não é só frase de filósofo que vale como repertório ali na redação. Você pode utilizar qualquer coisa, seja do seu estudo ou algo assim. Você só não vai usar um exemplo que aconteceu na sua vida para colocar ali, né? Tem que ter aquele negócio de ser algo conhecido e tal, né? Mas enfim, vocês estão vendo que não é necessariamente filósofo, repertório histórico, enfim, não. Você pode expandir isso também, porque quem não sabe da existência do Newton, entende? Eu usei isso ao meu favor ali. Agora a gente vai para a conclusão. Portanto, algo precisa ser feito com urgência para solucionar a condição dissertada. Logo, o Ministério da Cidadania, órgão responsável pela Política Nacional de Cidadania, deve realizar expedições em todas as cidades brasileiras para garantir a emissão de documentos individuais a cada habitante. Essas expedições serão realizadas por intermédio de agentes estatais e voluntários selecionados previamente. Além disso, elas serão efetivadas mensalmente e a documentação será entregue em, no mínimo, uma semana. Não obstante, cada grupo da missão será formado por 5 integrantes que deverão visitar todos os bairros das cidades, inclusive os rurais. Por conseguinte, o número de indivíduos não registrados diminuirá e a Declaração de Direitos conquistada na Revolução da França efetivar-se-á. E assim eu fechei meu texto. Pontos importantes aqui na conclusão. Gente, eu não enrolava na conclusão, porque eu tentava ao máximo detalhar, não só colocar o agente ali, entende? É algo até que é importante aqui pra vocês. É meio que uma orientação, não é uma regra. É meio que uma orientação para que você detalhe o agente também do negócio da conclusão, tudo bem? Então ali eu detalhei, ó. Logo, o Ministério da Cidadania, que é o agente, órgão responsável pela Política Nacional de Cidadania, entende? Tente detalhar um pouco. Quem me falou isso foi minha professora de redação da época e eu não vi isso em nenhum outro lugar, assim. Não é uma regra, mas é uma recomendação do próprio pessoal ali do Enem, entende? Dos próprios corretores, enfim. Eu só sei que ela falou que no curso que ela fez, que é próprio pro Enem, ela viu isso e ela me orientou a fazer isso também. Então, uma dica aí pra vocês. E eu não enrolava na conclusão no sentido de, ficar retomando as ideias do texto e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Eu colocava uma frase curta e objetiva ali, falando que, esse problema precisa ser solucionado, e daí eu colocava o tema ali daquele problema. E eu já começava a colocar o agente, a ação, o detalhamento, enfim, colocava ali todos as cinco coisas que precisava estar ali na conclusão, né? Que são, eu ia falar 5 agentes, mas aí vocês iam confundir com agentes, mas enfim. São 5 coisas ali que tem que estar na conclusão, que eu vou deixar aqui do lado. E eu já ia colocando, porque senão não ia fechar, não ia dar as linhas, né? E outra coisa bem legal que eu fazia também era retomar a minha contextualização lá do início da introdução. Porque isso daria a ideia pro corretor de que eu realmente tinha um projeto de texto, entende? Ele leu aquele texto ali com tanta informação que eu coloquei. No final, quando eu coloquei a Declaração de Direitos da Revolução Francesa, ela falou isso lá no começo, que legal, ela ligou isso, entende? Então é legal fazer isso também, você no final do seu texto fechar ele retomando o que você falou lá no início. Porque isso vai dar, sei lá, vai dar uma sensação boa, assim, no corretor, entende? De que você realmente sabia o que você estava falando e você tinha um projeto de texto. Então, foi esse o vídeo. Eu vou deixar os links aqui embaixo, tudo. Gente, outra coisa. Na minha área de membros, chamada A7, eu falo sobre tudo que eu fiz para ser aprovada em medicina na Federal. Só que não é uma área de membros comum, sabe? Porque depois que eu fui aprovada na Federal, eu percebi que o erro de muitos vestibulandos, inclusive até o meu, era de achar que o estudo de conteúdo era aquilo que estava me impedindo de alcançar a minha aprovação, entende? No sentido de que, eu achava que, eu não tô conseguindo aumentar meu número de acertos porque eu não estudei tanto isso. Ou, porque eu não sei tanta informação sobre tal assunto. Mas, na verdade, eram outras habilidades que eu não tinha ainda percebido o que eu precisava fazer, que estavam me impedindo de alcançar ali, aumentar a minha eficiência nos estudos e aumentar o meu número de acertos também. E o estranho é que eu não via isso em nenhum outro lugar.
Eu pesquisava no YouTube e eu não vi, depois que eu fui aprovada, eu fui pesquisar isso no YouTube, não encontrei nada. Fui pesquisar isso em Instagrams famosos aí, não encontrei nada. Então, foi por isso que eu criei essa área de membros do A7 para te mostrar essas hard skills que não te mostram por aí. Que às vezes você acha que o seu problema tá no estudo de conteúdo e na verdade não é. É tudo que tá por trás disso. Então, método de estudo, plano de estudo, habilidades extras, autoanálise, simulados, revisões, como ser autodidata, como estudar sozinho, como interpretar no Enem, enfim, como construir a base, depois que você construir a base, o que você vai fazer, enfim, tudo que tá por trás, as engrenagens que estão por trás disso tudo. Foi por isso que eu criei o curso A7. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo, tá bom? É super acessível, você consegue ter acesso aí facilmente a esses conteúdos, tanto pelo preço quanto do método aí que você vai usar pra encontrar, que eu coloquei lá na Hotmart, né? Enfim, é super fácil de acessar e super acessível também, né, pelo preço. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo e eu te espero por lá. Bons estudos!